E aí pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Minha Prova, hoje com a matéria sobre reino protoctista. Vamos completando aí as aulas nesse canal, pouco a pouco estamos completando todas as aulas do ensino médio que vai servir para você que está estudando para os vestibulares, para o Enem ou fazendo revisão escolar. Bem, muito bem, não custa falar, se você está gostando, deixe um like e também se inscreva nesse canal. Bom, chega de ser clichê e agora vamos falar do reino protoctista. No primeiro momento, turma, é sempre importante lembrar que nós estamos falando de um reino onde neste reino nós encontramos seres que são chamados eucariontes, é a primeira característica. Eucarionte, para você lembrar, significa aquele que apresenta núcleo individualizado, preenchido pela membrana nuclear ou carioteca. Estes seres, eles são uni e pluricelulares, então tem representantes tanto uni quanto pluricelulares. Nós encontramos estes seres vivendo em locais úmidos ou então na água doce. Bem importante lembrar, também tem representantes na água salgada, marinhos. A nutrição, ela é heterotrófica para os protozoários e ela é autotrófica para as algas. Bem, quando eu falo algas, eu estou mencionando todas as algas unipluricelulares. Estas algas pluricelulares, que também são conhecidas como talófitas, antigamente estavam no reino vegetal, o reino metáfita. Hoje não estão mais, principalmente porque elas não são cormófitas, ou seja, porque elas não apresentam tecidos organizados. Bem, isso foi uma recolocação científica. Alguns livros antigos, talvez que você tenha, ainda podem enquadrar as algas pluricelulares no reino vegetal. Beleza, o que foi feito foi pegar as algas, aquele grupão das pluricelulares, as clorofícias, feofícias, rodofícias e juntar agora com as algas unicelulares, euglenofícias, pirrofícias e as bacilariofícias, por exemplo, ok? Muito bem. Mas nós encontramos algo estranho dentro deste reino, que é um grupo de algas que tem um comportamento autotrófico e heterotrófico. Exatamente isso. Na verdade, é um grupo muito pequeno, é um filo, não todo o filo, mas alguns representantes do filo, das euglenofícias, que tem essa capacidade de comportamento hetero e autotrófico. E aí a gente vai chamar isso de mixotrófico, ok? Aí está destacado para a gente aí, ó. Mixotrófico vem de mix, de mistura. Bem, quando falamos em reino protoctista, também podemos afirmar que a reprodução desses indivíduos pode ser sexuada e assexuada. Muito bem. A diversidade, como nós já falamos, nós encontramos algas e protozoários. Muito bem, então continue aqui, vamos lá, porque tem muita coisa para ver nesse reino. Estudar reinos é importante, daqui um pouquinho você vai estudar botânica, reino animal, reino metazoa, reino fungi, reino monera. Muito importante, você já encontra no meu canal várias dessas aulas. Então vamos continuar. Agora, nós vamos começar a falar só dos protozoários. Então, essa aula foi feita uma introdução e agora eu falo dos protozoários. Lembrando que nessa aula eu não vou falar das protozooses. Por quê? Porque eu estou fazendo aulas separadas de cada protozoose. Então, você já encontra no meu canal aulas sobre doenças causadas por protozoários. À medida que eu for comentando essas protozooses, eu vou adicionando um card aqui em cima e você vai ver na sequência que alguns cards irão aparecer e você depois pode conferir as aulas sobre algumas protozooses que eu já tenho disponível aí no meu canal. Bem, os protozoários. Esses protozoários sempre serão seres unicelulares. Isso é sempre importante para você que está estudando, não esquecer
que estamos falando de indivíduos sempre unicelulares. Protozoário é unicelular, não tem protozoário pluricelular. Eles vivem, como nós comentamos, em ambiente aquático. Eles podem ser encontrados na água doce, na água salgada e até em locais de solo úmido, por exemplo. Certamente eles são heterotróficos, eles não são fotossintetizantes, eles não são produtores, por exemplo. Eles podem ter vida livre, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui de um protozoário ciliado, que é o paramécio. Ele tem vida livre, vive na água doce, por exemplo. Podem viver associados, e esses associados de forma harmônica, por exemplo. Eu posso citar para vocês um tipo de protozoário que vive no intestino dos cupins, que ajuda o cupim na degradação da celulose. É uma relação harmônica positiva, chamada de mutualismo. Mas também encontramos situações de relação desarmônica. E as relações desarmônicas, eu cito o exemplo, a amebíase, uma doença causada por um protozoário chamado do filo Sarcodina, as amebas. A reprodução, ela pode ser assexuada, o que é mais comum, mas também tem caso de reprodução sexuada, e lembrando que reprodução sexuada é aquela que oportuniza variabilidade. Muito bem, vamos continuar. Agora eu quero falar sobre alimentação e digestão. Vocês não vão esquecer que nós estamos falando de um indivíduo que é unicelular. Então não há de encontrar aqui, a gente não vai encontrar um sistema digestório, um sistema excretor, um sistema respiratório. Não existem sistemas. O que nós encontramos são adaptações. Claro, veja, tudo que este ser faz está dentro de uma célula, de uma única célula, para ser redundante. Então, pensa comigo, quem vai executar a tarefa na digestão será um processo de fagocitose, através da incorporação de partículas microscópicas que a gente encontra dissolvidas no meio qual eles vivem. Neste exemplo, estamos falando de um paramécio, ele serve como exemplo para os demais. Bem, pessoal, aqui existe uma estrutura chamada citóstoma, que ela funciona como uma boca, por onde ocorrerá a entrada de partículas alimentares, como nós podemos observar ali dentro. Vejam que essas partículas alimentares, eu vou dar um destaque aqui para a gente ficar ligado, elas agora se encontram dentro de uma estrutura que é chamada vacúolo digestivo. Neste vacúolo digestivo, que nós podemos acompanhar aqui na sequência, nós encontramos uma organela. E esta organela, ela funciona em pH ácido, então há de ter bombeamento de prótons de hidrogênio para dentro dessa estrutura para acontecer essa acidificação, para os lisossomos realizarem a digestão conhecida como digestão intracelular, dentro de uma célula. Bem, dentro desse vacúolo digestivo que eu estou agora destacando para vocês, existe a digestão de uma partícula que veio do meio externo. Se ela veio do meio externo, então ela não fazia parte da estrutura daquela célula. O vacúolo que se faz para digerir por fagocitose essas partículas, a gente chama de heterofágico. Isso aí. Por que ele é heterofágico? Hétero significa diferente, ou seja, porque ali está acontecendo a digestão de algo, de partículas que não eram do protozoário, que vieram do meio externo, que entraram pela citóstoma, como se fosse a boca. Beleza, vamos em frente. Agora nós vamos falar sobre a respiração. Então, nós podemos encontrar seres que utilizam oxigênio para o metabolismo energético e seres que não o utilizam. Geralmente, os seres livres utilizam o oxigênio livre, disperso no meio ambiente, para poder pegar aquela partícula que ele ingeriu, alimentar, e a partir disso gerar energia na forma de ATP por respiração celular. Mas também tem aqueles
que podem ser facultativos ou então estritos, que podem viver na presença ou na ausência do oxigênio, que é anaeróbio facultativo, ou aqueles que só vivem na ausência do oxigênio, que são chamados anaeróbios estritos. Muito bem. Agora, nós vamos passar para a excreção e vou chamar bastante a sua atenção para a excreção. Voltando àquela tecla que antes falei com vocês ou para vocês com relação a não ser um sistema, porque estamos falando de um ser unicelular, de ser uma célula, então temos que ter adaptações. Eu chamo a atenção para essa estrutura num primeiro momento, que vocês podem observar que ela vai eliminar para o meio externo partículas que foram produzidas e que agora estão sendo excretadas. Coisas que são inúteis para esse protozoário, como vocês podem observar. Bom, nós não encontramos um ânus, nós não encontramos uma estrutura excretora especializada, mas encontramos algo chamado citopígio, que você também pode chamar de citoprocto. É através dessa estrutura que aquelas partículas inúteis serão eliminadas para o meio. Esse processo é um processo de excreção. Há de lembrar que quando uma célula excreta, libera algo que é inútil, que não é bom para ela, que é um resíduo que tem que ser eliminado, você chama de plasmocitose, e quando é útil, você chama de exocitose. Útil, por exemplo, como um hormônio, mas isso é mais comum para células e seres pluricelulares. Bem, vamos em frente. Vamos lá, né? Não podemos perder o fio da meada. Agora, a reprodução desses protozoários. Antes nós falamos que pode ser assexuada, mais comum, e sexuada. Então, eu já chamo a atenção para uma primeira reprodução assexuada, que é a conhecida e famosa divisão binária, que você conhece também por cisciparidade ou divisão binária. Muito bem, eu estou pegando aqui, vamos destacar as duas palavrinhas, cisciparidade e divisão binária, e todos nós estamos observando aqui um protozoário, uma ameba, vamos destacar bem essa ameba, e esta ameba, a partir de uma exigência, ela vai dar origem a duas novas amebas por divisão binária, por isso binária, que são clones exatamente idênticas à célula-mãe. Bem, uma outra reprodução é a chamada reprodução ou divisão múltipla, que vocês agora estão observando aí. Divisão múltipla. Vou chamar a atenção por quê? Porque essa divisão múltipla ela acontece com um protozoário que causa uma doença que nós conhecemos por malária. Bem, é o Plasmodium. Esse Plasmodium vivax, falciparum, gambi, qualquer um plasmódio é causador da malária, que a gente vai estudar, que eu convido vocês agora para dar uma observada nesse card aqui em cima, está aparecendo agora, que você vai ser direcionado para um link que vai te levar até o vídeo aula da malária, beleza? Mas depois, hein? Muito bem. O que é importante também? Bastante importante, pessoal, que você fique ligado que a gente vai se contaminar a partir da picada de um vetor, que é o Anopheles do sexo feminino, também conhecido como mosquito prego. Vai picar você e você vai receber uma forma infectante chamada esporozoito, que vai viajar pelo teu sangue e chegar no teu fígado, aonde vai ter a primeira reprodução assexuada e depois a segunda reprodução assexuada dentro das hemácias, que é o que você está vendo aqui nesta imagem. Uma hemácia, e dentro desta hemácia observamos a multiplicação do protozoário Plasmodium. Bem, por que é chamada múltipla? Porque existe uma multiplicidade, uma quantidade muito grande de protozoários que serão produzidos, que você vai entender bem assistindo a minha videoaula sobre essa doença. Bem, vai chegar um momento que isso vai produzir um rompimento da hemácia
e é a partir desse momento que a pessoa vai ter os sintomas da malária. Mas muito bem, nós estamos falando do reino e eu falei para vocês agora que eu faço vídeos separados sobre as protozooses, até para melhorar assim o entendimento que você tem que ter sobre esse conteúdo. Agora, minha turma, vamos falar de reprodução sexuada. Então, vamos lá, sexuada nos protozoários. E aí você está destacando a palavra conjugação. Conjugação. Eu quero também destacar estruturas aqui dentro. Ó, você está vendo nesse esquema que eu estou pontuando aqui em vermelho, um núcleo bem pequeno. Aqui também eu tenho um núcleo bem pequeno. Mas eu também estou observando, vamos colocar numa outra cor, eu estou observando aqui também ao lado um núcleo um pouquinho maior. Aqui também tem um núcleo um pouquinho maior. Veja que nós encontramos nos protozoários, principalmente nesse exemplar que estou mostrando para vocês, que é o paramécio, nós encontramos núcleo grande e núcleo pequeno, macronúcleo, micronúcleo. Bom, a função do núcleo é armazenar material genético, hereditário. Então vejam, esse micronúcleo que vocês estão observando em destaque, ele tem a característica genética, a capacidade genética de ser responsável pela reprodução. Enquanto o macronúcleo vai controlar também a hereditariedade de outras funções, como respiração, excreção, digestão, por exemplo. Bem, foca agora no micronúcleo. Dois paramécios se aproximam e eles vão realizar, olha só a setinha aqui, a troca desses micronúcleos. Eles são parceiros, se aproximam e trocam micronúcleos. Quando um recebe o micronúcleo do outro e vice-versa, adquire uma característica, algumas características que ele não tinha. E a isso chamamos de variabilidade. Por isso, uma reprodução sexuada. Muito bem. Bem, pessoal, agora convido você a observar a classificação dos protozoários. Quando a gente classifica protozoário, que é uma coisa bem comum de fazer, nós sempre destacamos a forma que ele, protozoário, usa para se locomover. A gente vai falar em filos. Então, fique ligado nas maneiras de locomoção. E eu destaco primeiro esse filo aqui, que são os sarcodíneos ou rizópodes. Por quê? Porque eles se locomovem por emissão de falsos pés, os famosos pseudópodes. A gente pode imaginar que aqui nessa estrutura que eu estou dando um destaque, falsos pés irão aparecer por projeções da membrana e do citoplasma, permitindo que ele se desloque e até mesmo capture partículas alimentares. Isso então é a ameba, um exemplo de sarcodíneo ou rizópode. Muito bem, amebas que causam doenças. Bom, agora nós vamos falar de um outro filo que são os mastigóforos, bem conhecidos porque eles se locomovem através de flagelos, como nós podemos observar aqui inúmeros flagelos nesse protozoário chamado de giardia, da doença giardíase. Dentro deste filo, nós encontramos vários exemplares e muitos causadores de doenças como a giardíase. Como, por exemplo, o mal de Chagas, que vai surgir um cardzinho aqui em cima agora, que você vai ser direcionado para a doença. Para a doença não, para o vídeo que vai explicar para você o mal de Chagas. Convido aí, hein? Bem importante, cai bastante nas provas isso. Então, exemplos: mal de Chagas, leishmaniose, tem a tricomoníase, que é uma DST, principalmente são flagelados. Bem, pessoal, agora eu passo para vocês os cilióforos, esse que foi protagonista da nossa aula inteira, que eu mostrei várias vezes para vocês, o famoso paramécio. Esse paramécio que antes eu na excreção não comentei para poder comentar agora, ele tem estruturas bem importantes para a excreção. Mas antes eu quero enfatizar que a forma de deslocamento do paramécio são cílios, como vocês podem observar muito bem aqui nessa seta.
Se você está pensando qual a diferença entre cílios e flagelos, é bem fácil. Por quê? Os cílios são numerosos, mas são menores. Os flagelos em menor número e maiores. O que eles têm em comum? Função locomotora. Beleza. Chama atenção agora. Esse paramécio é um protozoário de água doce, então vive num ambiente hipotônico de sal. Tem que imaginar que aqui fora é a água doce, então é um ambiente hipotônico. Vamos tentar escrever aqui para você entender melhor. O que seria um ambiente hipotônico? Hipotônico significa que tem uma menor concentração, baixa concentração de soluto. E esse soluto é o sal, é o NaCl. Você quer dizer, professor, que tem sal na água doce? Sim, mas em menor quantidade, até porque a maior quantidade é de carboidrato. Beleza. Mas dentro dele, aqui dentro, vou puxar uma setinha para fora, muito pequena para a gente poder escrever, nós temos um meio que é hipertônico. Então, dentro, atenção, é dentro, o meio é hipertônico, ou seja, ele é um meio mais concentrado. Ok, então temos um meio menos concentrado fora de sal e mais concentrado dentro. Agora, você vai lembrar de um conceito que é a osmose. O que é uma osmose? Sai a água do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico. Quem que sai, professor? A água, o solvente universal. Vamos colocar aqui, ó. Então quer dizer que a água está entrando para o interior deste ser unicelular. Aí tu vai dizer, mas professor, ele não vai explodir? Não. Não por quê? Porque ele tem uma regulação que vocês estão observando aqui, ó, que parece uma florzinha nas duas extremidades do paramécio. E ele é chamado vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Tem um aqui e eu encontro um outro aqui embaixo. Nas duas assim, extremidades, até uma situação bem importante, porque dois é muito melhor para fazer esse controle. Então o que vai acontecer? Esses vacúolos eles vão expulsar o excesso de água que está entrando por osmose para dentro dessa célula, e este excesso de água que está sendo eliminada, vamos botar água que está bem feinho a minha forma de escrever, mas acho que agora vai caprichar melhor, ó. Excesso de água que foi eliminado vai permitir que esse protozoário viva bem, equilibrado, com homeostase no meio onde ele se encontra. Então, se liga aí, hein? Vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil encontrado ali no paramécio. Beleza? Ok, vamos então para mais um filo. Então, vamos passar para o próximo filo. Vamos lá, próximo filo, aí está o próximo filo. Eles são chamados esporozoários ou esporozoa. Também dá para chamar apicomplexo. E detalhe importante, pessoal, porque esses não apresentam estruturas locomotoras, eles não têm. Eles são representados pelo toxoplasma gondii, e chama atenção que é a doença toxoplasmose. Surge um card agora, aqui em cima, para você assistir o vídeo aula sobre toxoplasmose. Mas também preciso chamar a atenção que o esporozoário também é responsável pela malária, que eu já chamei a atenção lá quando falei na reprodução assexuada por fissão múltipla, beleza? Muito bem. Bem, vamos lá. Agora iremos falar sobre os foraminíferos. Esses foraminíferos, eles não são muito requisitados, até porque eles são encontrados em ambientes marinhos e eles compõem o plâncton. Lembrando que plâncton é aquilo que não tem movimento ativo, são levados do que eles se movimentam. Em relação a isso, então eles são mais conduzidos do que eles se movimentam. Lembrando que plâncton não se movimenta ativamente, benton é o nome que se usa para aquilo que é fixo,
como por exemplo corais, e nécton para aquilo que nada ativamente com peixes, por exemplo. Mas esses foraminíferos são plâncton. Então eles compõem o plâncton, os chamados zooplâncton, porque fitoplâncton seriam as algas, ok? Zooplâncton são os outros seres vivos que não são algas, o que não necessariamente tem que ser animal, esse prefixo zoo aí, até porque protozoários tem esse termo zoo, porém de forma equivocada, não é animal. Muito bem, são em torno de 5.000 espécies que nós conhecemos atualmente, pessoal, e que eles vivem em certas profundezas. São seres que apresentam projeções, como vocês estão observando aqui, e essas projeções são reticulópodes, que na verdade são pseudópodes, emitem também pseudópodes para poder se locomover. Foraminíferos. Bem, pessoal, agora chama atenção para um grupo de protozoários que a gente chama de actinópodes. Vejam aqui o filo dos actinópodes e que nós iremos classificar em radiolários e heliozoários. Observem comigo que os radiolários são formados por uma carapaça de sílica. A sílica, por exemplo, é encontrada no vidro, para a produção do vidro, então na areia. São marinhos e são planctônicos, como os foraminíferos. Os heliozoários podem ser marinhos ou de água doce. Veja que também são planctônicos. Então, pessoal, plâncton dos protozoários a gente pode citar foraminíferos, podemos citar actinópodes, beleza? Então tá, agora nós vimos o reino protoctista e eu te faço um convite para você assistir o próximo vídeo aula sobre algas, as algas que pertencem a este reino protoctista. Até mais, tchau, tchau!